O que está acontecendo no Brasil, gente, é inédito. É basicamente banimento dessas pessoas no sistema bancário internacional. E é até perigoso falar sobre isso, porque falar sobre isso pode te causar prisão, inquérito, Polícia Federal na sua casa. Mas aqui vamos nós, mais uma vez, cometer o crime de falar a verdade. A Casa Branca pedindo o uso do Global Magnitsky, que toma medidas decisivas contra o ditatorial juiz da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes. E potencialmente contra, não só ele, hein? E potencialmente contra seus cúmplices. Parlamentares dos Estados Unidos enviam carta a Trump pedindo sanções via lei Magnitsky contra Moraes. É isso mesmo. Deputados filiados ao partido de Donald Trump, Maria Elvira Salazar e Rick McCormick, enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos nesta quinta-feira, pedindo a ele que puna o ministro Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, que proíbe a entrada dos sancionados em solo norte-americano e impede transações financeiras com empresas e cidadãos dos Estados Unidos. A iniciativa já havia sido cogitada por Elon Musk, que despacha com Trump na Casa Branca, e agora conta com apoio público de parlamentares republicanos. A punição seria um passo além da perda do visto. A carta assinada pelos parlamentares afirma que Alexandre de Moraes é um problema não apenas para o Brasil, mas uma ameaça crescente para os Estados Unidos e solicita proibições imediatas de visto e penalidades econômicas. A lei autoriza os Estados Unidos a punir pessoas que considerem terem violado os direitos humanos. Na visão de Elon Musk, braço direito de Trump na Casa Branca, Moraes se enquadraria nesse perfil. Cabe ao presidente dos Estados Unidos, a seu critério, determinar as pessoas alvejadas por essas sanções com base em evidências confiáveis. As punições vão desde congelamento de dinheiro e patrimônio nos Estados Unidos até a proibição de ingresso em solo norte-americano. O objetivo inicial do texto foi punir autoridades da Rússia após a morte do advogado tributarista Sergei Magnitsky, que dá o nome à lei. A verdade que a imprensa e a esquerda brasileira fazem de tudo para esconder é que Eduardo Bolsonaro, com a sua decisão de ficar nos Estados Unidos, ele deu um cheque no sistema e trouxe os olhos do mundo inteiro para a ditadura do Brasil. Lembre-se, já são 2 dias desde que essa decisão foi tomada e logo no primeiro dia, poucas horas depois dele fazer o anúncio dele, o Gonê vai e fala que não vai apreender o passaporte dele e 1 hora depois o Alexandre de Moraes diz que arquivou o pedido de apreensão do passaporte. Claramente ali eles perceberam que tinham ido longe demais e a repercussão internacional foi péssima. Bom, por que ele deu um cheque? Eduardo Bolsonaro não é um deputado qualquer, ele foi o mais votado na história do Brasil. E agora eu quero voltar e conectar um ponto que aconteceu no ano passado. Uma imagem, uma fala de uma autoridade internacional que marcou a história do Brasil. Foi esse momento, quando a deputada Maria Elvira Salazar levanta a foto do Alexandre de Moraes numa audiência pública dentro do Congresso americano e chama Alexandre de Moraes de ditador, ou melhor, operador da ditadura. Porque é assim que eles veem o Alexandre de Moraes. Ele é o operador, tipo um funcionário do Lula que está implementando a ditadura no Brasil. Na época, a imprensa riu, disse que isso não ia dar em nada. Fingiu que era apenas uma espécie de histeria dos bolsonaristas. Pois bem, olha a notícia que saiu hoje. Deputados dos Estados Unidos pedem a Trump que puna Moraes com severa lei. Deputados do partido de Trump, Maria Elvira Salazar, essa daqui, e Rich McCormick enviaram uma carta à Casa Branca. Moraes é uma ameaça crescente aos Estados Unidos da América. E aí, eu fui lá dar uma olhada no perfil do deputado Rich McCormick, que eu vou mostrar para vocês agora. Ele publicou há poucas horas, tá? Há 1h30, quando eu estou gravando esse vídeo, esta postagem que eu vou mostrar a tradução para vocês. O fato de que Eduardo Bolsonaro, o congressista mais votado da história do Brasil, e o filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi forçado a buscar exílio nos Estados Unidos demonstra a deterioração alarmante da democracia no maior país da América do Sul.
A representante, né, Maria Elvira Salavari e eu enviamos uma carta à Casa Branca pedindo o uso do Global Magnitsky Act, que toma medidas decisivas contra o ditatorial juiz da Suprema Corte do Brasil, Alexandre de Moraes, e potencialmente contra, não só ele, hein, e potencialmente contra seus cúmplices nessas violações de princípios democráticos e direitos humanos. Nós encorajamos fortemente nossos colegas do Congresso e no Senado a se juntarem a nós na assinatura dessa carta em defesa da liberdade dessa nação criticamente importante. E marcou o secretário, o Rubio, né, que é o secretário do Departamento do Estado, e o Donald Trump. E aqui está a carta em questão, onde ela pede Donald Trump, onde eles pedem ao Donald Trump que coloquem o Alexandre de Moraes e que o puna seguindo a Global Magnitsky Act. O que é o Global Magnitsky Act, gente? Não é só a suspensão do visto do Alexandre de Moraes, do Gonê, do Barroso e desse pessoal todo, não. Dos delegados da Polícia Federal, até de agentes da Polícia Federal. É basicamente banimento dessas pessoas no sistema bancário internacional. Você sabe o que é uma pessoa não poder ter cartão de crédito, não poder ter uma conta na Apple, não poder ter uma conta no Google, não poder ter uma conta na Netflix? Essa pessoa não poder ter uma conta em bancos. É excluir essa pessoa da capacidade de viver no mundo atual. Não é uma puniçãozinha qualquer. Bom, vou trazer a matéria aqui para vocês. A matéria fala mais, vamos lá. Aí fala, né, que os deputados filiados ao partido de Donald Trump, Maria Elvira Salazar e Rich McCormick, enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos nessa quinta-feira, pedindo que ele puna o Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky, que proíbe a entrada dos sancionados em solo norte-americano e impede transações financeiras com empresas e cidadãos dos Estados Unidos. Mastercard, Visa, Google, Apple e tudo que você... Office, são muitas punições. A iniciativa já havia sido cogitada por Elon Musk, que despacha com Trump na Casa Branca, e agora conta com o apoio público de parlamentares republicanos. A punição seria um passo além da perda de visto. Então, assim, perder o visto parece que não tem a menor importância diante da gravidade dessa lei, tá? E a lei é o quê? Analisada pelo governo de Donald Trump para possível punição a Alexandre de Moraes, a lei Magnitsky e seus cúmplices, né? Passou a vigorar ainda na administração de Barack Obama. Na ocasião, o então presidente dos Estados Unidos sancionou o projeto de lei apresentado em conjunto pelos partidos democratas e republicanos. A lei autoriza os Estados Unidos a punir pessoas que considerem terem violado os direitos humanos. Na visão de Elon Musk, o braço direito de Donald Trump na Casa Branca, Moraes se enquadraria nesse perfil. Cabe ao presidente dos Estados Unidos, em seu critério, determinar as pessoas alvejadas por essas sanções, com base em evidências confiáveis. E as punições vão desde congelamento de dinheiro e patrimônio nos Estados Unidos até a proibição de ingresso em solo norte-americano. O objetivo inicial do texto foi punir autoridades da Rússia após a morte do advogado tributarista Sergei Magnitsky, que dá nome à lei. Alexandre de Moraes vai ser, essa é uma questão de tempo. E o que impulsionou, o que acelerou esse processo? O Eduardo Bolsonaro ter decidido ficar nos Estados Unidos porque percebeu que aquele era um alvo de uma ditadura. E não tem como falar que não era alvo. Estava nas conversas dos auxiliares e ministro substituto, acho que adjunto do Alexandre de Moraes, onde dizia: Alexandre de Moraes tem o Eduardo Bolsonaro como um alvo, ele quer pegar ele de qualquer jeito, e quando ele cisma, você sabe como que ele é. Alexandre de Moraes havia cismado em destruir Eduardo Bolsonaro, e nessa cisma pessoal, ele acabou se autodestruindo. Então isso é uma bomba, é uma questão de tempo, e aí vai ser uma vergonha internacional. Um membro da nossa Suprema Corte, assim como seus cúmplices, PGR, Procurador-Geral da República, delegado da Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, serem enquadrados numa lei que foi criada para punir pessoas que desrespeitam direitos humanos no mundo inteiro. Olha o buraco que o Alexandre de Moraes está enfiando o Brasil. E a imprensa daqui, a esquerda finge que tudo normal, isso não tem a menor importância. Eu vou te falar uma coisa, a reação disso vai ser países deixarem de fazer negócio com os Estados, com o Brasil, por conta dessa vergonha que a nossa Suprema Corte está impondo na nossa nação. E não é só isso. OEA alerta para impacto da anulação de provas da Odebrecht e critica decisões do STF. É isso mesmo.
A Organização dos Estados Americanos, a OEA, demonstrou preocupação com a anulação das provas da Odebrecht e revisão dos acordos de leniência no Brasil, alertando para o impacto dessas medidas no combate à corrupção. A manifestação está em um relatório divulgado nesta quarta-feira pela Comissão de Peritos do Mecanismo de Acompanhamento de Implementação da Convenção Interamericana contra a Corrupção. O documento critica diretamente decisões do ministro Toffoli do Supremo, que invalidou todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht, agora chamada de Novo Honor, e suspendeu uma multa bilionária imposta à empresa. Para a OEA, tais medidas comprometem a credibilidade dos acordos de leniência e enfraquecem a confiança no sistema judiciário brasileiro. O que está acontecendo no Brasil, gente, é inédito. E é até perigoso falar sobre isso, porque falar sobre isso pode te causar prisão, inquérito, Polícia Federal na sua casa. Mas aqui vamos nós, mais uma vez, cometer o crime de falar a verdade. Você já ficou sabendo de algum país que passou a ser visto internacionalmente como um país muito corrupto ou que um aumento de corrupção por causa da Suprema Corte desse país? Deixa eu explicar melhor essa pergunta. Você já viu, já leu, já ficou sabendo de algum país que é reconhecidamente corrupto porque a corte que deveria lutar contra a corrupção é a maior fomentadora desse crime? Pois se você não conhecia, você mora em um. O Brasil é hoje um país que está sendo visto como entre os mais corruptos do mundo por causa da nossa Suprema Corte. E talvez denunciar isso virou crime. Você se lembra que no início do mês de fevereiro saiu esse índice, né? Brasil despenca em índice de corrupção e tem a pior nota desde 2012. Desde 2012, isso aqui foi período da Dilma, tá? Transparência Internacional coloca o país em 107º lugar entre 180 nações. Há 2 anos estava na 96ª posição. Então nós caímos 11 posições. Por que nós caímos 11 posições? Porque está sendo reconhecido no mundo que a nossa Suprema Corte protege e libera corruptos. Ah, Gustavo, isso é um exagero. Eu vou te mostrar 2 notícias recentes, tá bom? Essa daqui acabou de sair, um presente do Gilmar Mendes. Eu acho que nessa decisão do Gilmar Mendes o Brasil deve ter caído mais umas 10 posições. Gilmar Mendes manda trancar ação contra doleiro alvo da Lava Jato. O doleiro Chaya Mogarbi foi alvo de operação da Lava Jato sob suspeita de movimentar 239,7 milhões de dólares. Isso aqui são mais de 1 bilhão de reais. Gilmar Mendes, como um bom ministro da Suprema Corte Brasileira, foi lá e liberou o cara e trancou a investigação. Então, assim, o problema do Brasil não é só o Janones fazendo rachadinha, levando tapinha nas costas. É muito pior que isso. Agora vem a bomba que saiu. Como vocês sabem, a OEA, que inclusive está olhando para o Brasil, porque está acontecendo aqui recentemente, a Relatoria Especial de Liberdade de Expressão esteve no Brasil para entrevistar algumas pessoas e vai lançar um relatório mostrando o que está acontecendo aqui dentro em relação à censura. A OEA também já está meio que percebendo que o Brasil agora é o antro da corrupção, porque os corruptos do nosso país são protegidos pela Suprema Corte. E aí saiu essa matéria bomba. OEA diz que decisões de Toffoli podem minar a confiança pública. Documento cita a decisão em que ministro invalidou provas extraídas... Aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Provas extraídas dos sistemas internos da Odebrecht. Aqueles sistemas internos onde tinha as listas com os apelidos daqueles que recebiam, né? A OEA, Organização dos Estados Americanos, criticou decisões do ministro do STF, Dias Toffoli, que anularam provas do acordo de leniência da Odebrecht e suspenderam multas impostas à empresa atual Novo Honor. Em relatório divulgado na quinta-feira, 13 de março, a Comissão de Peritos do Mecanismo de Acompanhamento da Implementação da Convenção Interamericana contra a Corrupção afirmou que essas medidas podem minar a confiança pública e gerar insegurança jurídica no Brasil. Não, aqui existe uma segurança jurídica no Brasil de que se é corrupto você não é preso. Aqui você só é preso se você falar o que o Alexandre de Moraes não gosta. Aqui você só é preso se você pedir por transparência nas eleições, se você falar a verdade. Agora, roubar, não, pode ficar tranquilo que roubar não dá prisão.
invalidou provas extraídas dos sistemas internos da Odebrecht, Drausius e MyWebDB, sob a justificativa de irregularidades na obtenção e no manejo dos dados. A medida resultou na suspensão ou anulação de processos que dependiam dessas provas. Essa sentença teve importantes repercussões em vários procedimentos judiciais que se baseavam nas referidas provas, o que levantou a suspensão e anulação de alguns casos, diz relatório. Ou seja, o Toffoli, ao anular essas provas, ele está protegendo a corrupção internacional, porque essas provas iriam ser usadas em outros países da América Latina para condenar corruptos e corruptores. Provas que foram adquiridas no Brasil, que foram conquistadas no Brasil. Ele vai e anula tudo. O STF brasileiro não é um protetor da corrupção no Brasil, ele está se tornando um protetor da corrupção do mundo. E aí vem Transparência Internacional, vem a OEA, os jornais do mundo inteiro percebendo, opa, peraí, aquela Suprema Corte, que alguns dias atrás a gente falou que era protetora da democracia, está protegendo corrupção e está censurando a população, pega mal. E não é à toa que vai vir ainda repercussões e punições sérias dos Estados Unidos em relação a essas pessoas. Para resumir, a Suprema Corte Brasileira é hoje o principal motivo de vergonha do Brasil. E olha que ela está disputando com Lula e com Janja. O principal motivo de vergonha no nosso país se tornou esses membros da Suprema Corte que com suas decisões mostram que aqui é um regime de exceção e que corrupto e ladrão aqui é o paraíso deles. Escândalo! O STF tentou barrar o Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. E não, você não ouviu errado. Além do PT, que fez de tudo para barrar o Eduardo Bolsonaro da comissão, desde pedir a apreensão do passaporte do Eduardo, até se humilhar lá no Congresso, dizendo que trocava todas as comissões da Câmara só para ficar com essa, só para o Eduardo Bolsonaro não ganhar. Agora a gente descobre que os próprios ministros do STF fizeram algo gravíssimo, que é crime de responsabilidade, que era para causar impeachment desses ministros. Dá uma olhada aqui comigo. Segura sua indignação aí, se segura na cadeira e olha aqui, ó. Valdemar recebeu alerta do STF sobre Eduardo Bolsonaro à frente de comissão. Gente, isso aqui é absurdo. Lê aqui comigo, ó. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, foi alertado por integrantes do STF sobre uma potencial piora da relação da corte caso Eduardo Bolsonaro assumisse a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Recado, ameaça, atuação política, é o absurdo do absurdo. E não parou, olha aqui. Recentemente, Valdemar ouviu ponderações do STF. Não seria conveniente Eduardo assumir o posto na comissão, pois ele usaria o cargo para promover ataques ao tribunal e não para trabalhar a favor de políticas públicas na área de relações internacionais do Brasil. Isso aqui é absurdo demais! Bora começar pelo básico. Como que a imprensa suaviza nas manchetes quando é o STF, não é? Isso aqui, gente, era um escândalo em qualquer democracia séria. O judiciário intervindo diretamente, interferindo no legislativo, fazendo política partidária, mandando recado. A matéria inteira deveria relembrar que isso aqui é crime de responsabilidade e que o STF não pode interferir em outro poder. Ah, mas não. A matéria só traz o bastidor, sem nenhuma análise crítica. E lembrar que quando a gente fez as 10 medidas contra a corrupção, ficavam criticando, dizendo interferência do MP, quando não era. E era política pública, não era política partidária. A gente não estava interferindo em quem ia ser indicado para qual cargo, nada disso. E aí as matérias eram cheias de críticas. Agora não, agora a imprensa passa um pano enorme para o STF. Você concorda que a imprensa passa pano demais pro STF? Se sim, curte com força o vídeo para demonstrar sua indignação e fazer ela, a nossa indignação conjunta, chegar ainda mais longe, e lê aqui comigo o comentário preciso, perfeito, do Enio Viterbo aqui no X, que resumiu com perfeição essa história escandalosa inteira. Olha aí, Valdemar ouviu ponderações do STF? Não seria conveniente Eduardo assumir o posto da comissão? Interferência direta do Supremo no Congresso Nacional, atacando diretamente a oposição. A normalização disso é absurda e eu não posso deixar de apontar que esse alerta do STF não vem de André Mendonça, não vem da Carmen Lúcia, não vem do Flávio Dino. Todo mundo sabe dos dois ministros do STF que gostam de transitar no meio político. São sempre esses dois que ligam para deputados, que falam com a mídia, que se encontram com o presidente Lula.
Todo mundo sabe quem são os ministros, mas a mídia parece que perdeu a sua capacidade de criticar. Agora, esses 2 ministros conversaram com o presidente do maior partido de oposição e tentaram barrar que um político de oposição exercesse o seu papel de deputado federal. Eles querem escolher quem que é indicado para cargos no executivo, no legislativo. Isso é absurdo, é gravíssimo e cabia claramente o impeachment por atividade político-partidária. Mas, novamente, o senhor Alcolumbre vai fingir que não é com ele. Vai ou não vai? E são ou não são esses 2 ministros aí? Vocês concordam com o Enio? Conta aí pra gente nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder notícias aberrantes como essa, para você acompanhar, para você se indignar, para você erguer a sua voz e torna-se um membro da nossa comunidade para receber minhas análises políticas semanais exclusivas e para apoiar o nosso trabalho. Afinal de contas, a minha força é a força que vem de vocês. Um grande abraço. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.